Porque falaram que a nossa entrada ali é um altar de herês, por isso que a nossa energia é despretensiosa, é leve. Ah, tá, eu adorei aquela entrada. É isso aí. Mas sim, faz todo sentido. Agora, não posso dizer que é um ritual de herê ali. Sim, não mas é. traz, o contexto de herê é exatamente esse. São balas, doces, guaraná, essa coisa que lembra uma festa infantil, assim. Que tem essa recepção. É muito interessante que os herês começam a se manifestar na Umbanda na década de 60. Então, a gente tem, por questões de estudos mesmo, é bem claro qual foi as épocas que as linhas começaram a se manifestar na Umbanda. Porque a Umbanda nasce com caboclo e preto velho. E com o tempo as linhas vão surgindo. Linha de baiano, boiadeiro, marinheiro, entre outras. A linha dos herês surge na década de 60, especialmente, quando na Umbanda as pessoas não levavam mais as crianças para o terreiro. É muito interessante que os pais, os médiuns que tinham seus filhos, não levavam mais as crianças para o terreiro, porque o terreiro era um lugar de muita confusão, assim, lidava muito com energias negativas, tinha muito Exu, e em alguns lugares Exu fala palavrão, Exu tem uma linguagem mais rude, então as pessoas não viram mais um ambiente para crianças, então a Umbanda começou a perder crianças. Curiosamente, e simultaneamente começaram a se manifestar em alguns terreiros espíritos de crianças nos médiuns, pedindo para as pessoas trazerem as crianças para brincar com eles. Que louco, hein? E aí, é muito interessante porque foi um resgate às crianças, que é o futuro da religião. Foi um resgate às crianças para dentro do terreiro de volta. E as crianças começaram a voltar. Então, por exemplo, tem festa de Cosme e Damião, setembro. Não sei se você já for atrás de sacolinha de doce, essas coisas assim pra pegar. Então, as pessoas distribuem os doces porque é para atrair a criança pro terreiro. Então a gente quer mostrar, olha, você é bem-vindo aqui. Então por isso que se distribui os doces de Cosme e Damião para as crianças, para integrar as crianças ao terreiro de Umbanda. Então as crianças, os herês, vêm para resgatar esse ambiente infantil, alegre, espontâneo, que as crianças já não estavam mais interagindo. Muito legal. E me diz uma coisa, lá no seu terreiro, como é que funciona essa questão do médium de incorporação? Vocês têm vários médiums, tipos de médiums. Quais são as classificações que a gente poderia... Médium de incorporação... É um tipo de mediunidade. É um tipo de mediunidade. Existem várias, talvez 15, se eu não estiver enganado, mais talvez. A gente se baseia muito nos tipos de mediunidade do livro dos médiuns, de Allan Kardec, publicado em 1800 e alguma coisa. Então, médium incorporação é um tipo de mediunidade, é um potencial mediúnico, é um dom, é uma característica que você traz inerente em você e que você vai desenvolver e aprimorar. Uma pessoa que não é médium incorporação, ela nunca vai incorporar. Assim como um vidente nunca vai... uma pessoa que não é vidente nunca vai ver espíritos. Quem vê espírito é o vidente. Quem ouve o espírito é audiente. Quem incorpora o espírito é de incorporação. Quem psicografa a mensagem, como Chico Xavier, é médium psicógrafo. Então, cada tipo de mediunidade traz um perfil, uma característica, e o médium pode ter vários tipos nele. Então, o Chico Xavier era um médium de incorporação, era um médium vidente, um médium audiente. O Chico Xavier talvez seja o médium mais extraordinário que a gente já teve. Ele tinha todas as qualidades, todas as características de um grande médium potencial, assim. Então, na nossa casa, como que a gente sabe que a pessoa é médium de incorporação? Primeiro, ela traz um histórico. Então, incorporei na minha casa, aconteceu de um espírito me pegar, isso acontece. Incorporei na minha casa, incorporei na rua, incorporei no trabalho. Então, a pessoa já está dizendo que é médium de incorporação. Se você incorporou uma vez, você vai incorporar sempre. Ponto. Ou a gente coloca essa pessoa no desenvolvimento mediúnico, que são práticas de desenvolvimento, práticas e dinâmicas dentro do ritual de Umbanda para despertar na pessoa o potencial mediúnico que ela traz. E aí ela fica concentrada, de olhos fechados, faz algumas coisas e ali a gente vai descobrindo, vai percebendo se essa pessoa é de incorporação ou não. Porque o espírito se aproxima dela e vai estimular ela a ter várias reações e fazer várias coisas. Uma pessoa que é de incorporação, quando ela está de olhos fechados, ela vai perceber que seu corpo se mexe, ela vai perceber que ela tem vontade de falar alguma coisa, ela percebe que existe alguma força a controlando, a impulsionando. Isso o médium descobre gradativamente. Então é exatamente assim. Então na minha casa a gente tem médium de incorporação e médiums de outras características também. Mas o de incorporação é o mais comum na Umbanda, porque na Umbanda a gente tem... Porque como a premissa da Umbanda é manifestar o espírito para a prática da caridade, então teoricamente tem que ter o médium de incorporação para manifestar esse espírito. Esse espírito se manifesta através da incorporação. Então a maior parte das pessoas que são atraídas para a Umbanda, talvez 70%, 80%, são médios de incorporação. E esses médios, eles batem na sua porta, ela fala, tudo bem, eu sou médium de incorporação, eu vim de um outro terreiro e tal, queria vir para cá.
Ou chega alguém mais ou menos meio perdido assim, ô, Os dois. Alan, tô com uma coisa aqui meio estranha, não sei o que é, você pode me ajudar? Os dois. Daí você olha pra pessoa, estuda o caso e fala, opa, você é um médium de incorporação. Os dois. É por aí? Os dois. Quando uma pessoa... pela internet, hoje, a gente filtra muito, né? Então, já facilita muito a comunicação. Uhum. Pela internet, eu falo para as pessoas, olha, eu tô com um grupo de desenvolvimento mediúnico com vagas abertas. Se você quiser fazer parte, você pode vir. Você que está iniciando, você que não conhece nada ainda sobre mediunidade, esse é para você. E aí, ali dentro do desenvolvimento mediúnico, eu conheço os médiuns, vou conhecendo as pessoas, e dali ela entra na minha casa se ela quiser. Ela se torna um filho espiritual, um membro da corrente. Porque a pessoa que vai desenvolver, não necessariamente ela é filha da minha corrente. Ela é membro, ela é parte integrante. Ela só é aluno. Ela está ali para desenvolver, para aprimorar, para estudar. Tá? Então, tem dos dois casos. As pessoas vêm buscar de forma, às vezes, muito perdida, totalmente, sem saber o está acontecendo, eu sinto uns arrepios na minha casa, eu vejo uns vultos, eu queria entender o que acontece comigo, e tem pessoas que já vêm muito bem definidas, assim, eu sou médium, trabalho há 10 anos e queria continuar meu trabalho mediúnico aqui. Uhum. Inclusive temos aqui o Carlos Fernando, que mandou aqui uma bomba de amor, e ele fala, quais são as sensações quando uma pessoa está incorporada? Eu acho que ele deve estar com essa dúvida. Ele é português, está já incorporar, ele falou assim. É muito bonito. Gostou do meu sotaque? Inclusive você é médio de incorporação. Português, Você é médio de incorporação também, Sim. certo? Você quer contar pra gente exatamente como que é esse processo, como que foi a primeira vez? O começo do desenvolvimento, porque assim, existe também um mito dentro da religião, que é a mediunidade inconsciente, completamente consciente. O que é a mediunidade consciente? É um indivíduo que é possuído por um espírito, tipo exorcismo de Emily Rose, sabe? Então ela é possuída por um espírito, perde total controle do seu corpo e ela não tem consciência e não sabe o que está acontecendo. Isso não é incorporação. Isso é possessão, isso não existe mais. Por exemplo, esse fenômeno de o espírito possuir o corpo do indivíduo e controlá-lo, isso é um fenômeno muito antigo, já não existe mais há muito tempo. Ah, é? Totalmente. A época dos exorcismos, Emily Rose, entre outros, famosos que existiram e outros que não ganharam notoriedade, vem exatamente desse perfil mediúnico, pessoas que trazem uma mediunidade inconsciente. Então elas são possuídas e o espírito delas se afasta do corpo. Então ela perde a consciência e o controle do próprio corpo. Como que a incorporação acontece agora, e talvez isso tenha acontecido nos últimos 2 séculos, especialmente. Os relatos de médiuns e materiais que a gente tem estudado. A mediunidade, ela acontece semiconsciente. Então o espírito se aproxima do médium, então o médium está aqui, o espírito se aproxima do médium, envolve esse médium com a sua energia e transmite para esse médium o que esse médium tem que fazer. Então, na verdade, a incorporação ela é a sensação do desejo de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que você vê lá incorporada de um caboclo girando, ele está sendo estimulado a girar. Ele não está racionalmente pensando, eu quero girar agora, né? Mas ele tá consciente. Ele sabe que o corpo dele está girando e ele sabe que ele está girando porque ele também está permitindo. Então, hoje, a incorporação ela acontece 99,9%, se não 100%, conscientes e semiconscientes. Pessoas que o espírito se aproxima delas, envolve energeticamente, traz algumas sensações das suas características, dos seus trejeitos, e essa pessoa externa aquela incorporação. É exatamente isso. Então a gente sente a presença do espírito. Aí você pode sentir uma série de coisas, tremedeira, coração bater mais forte, suar frio, você pode sentir um monte de coisa. Ou não sentir nada de reação física, mas perceber que o seu corpo é manipulado, é conduzido. Tá? Uma reação clássica, assim, caso não tenha, tudo bem, é sem nada, mas alguma coisa que você possa dizer, porque às vezes as pessoas estão com dúvidas, será que eu estou tendo uma iniciação ou não? Você começa a sentir alguma coisa, frio na barriga, mão suar. É de cada um, completamente de cada um. Não tem como... Não tem como definir, porque eu posso dizer assim, o que eu sentia quando eu estava desenvolvendo a mediunidade, eu sentia o meu coração bater muito forte, eu sentia uma ansiedade, uma agitação, só naquele momento que a entidade estava próxima de mim. Porque como eu sabia que a entidade estava próxima de mim? Porque naquele momento eu estava concentrado para ela estar. No terreiro de Umbanda, a gente fala assim, agora a entidade vai se aproximar de você. Então o médium ele vai fechar o olho e ele vai começar a perceber o que está acontecendo em volta dele. Não é aleatório. Assim, você chega no terreiro às 7 da noite e eu falo, em algum momento o espírito vai se aproximar. Não, agora o espírito vai se aproximar de você. Então existe um preparo, uma condução.
Então, quando o espírito se aproxima, ele pode causar algumas sensações em nós. Eu tinha o coração batia mais forte, sentia uma certa agitação, uma certa ansiedade, tá? Mas eu demorei 1 ano e meio para incorporar. Então, 1 ano e meio fazendo desenvolvimento mediúnico toda semana para manifestar o espírito. Não é uma coisa assim que você chega um dia, puf, é tomado e você incorpora. Tem casos, mas muitos casos são desenvolvidos progressivamente. São pessoas que vão descobrindo que médium é, como que essa mediunidade vai se manifestar. Então, é de cada um também a questão de sensação, de reação. Eu tenho médiums lá que estão lá comigo há 2, 3 anos e não incorporam ainda, mas eu sei que são médiums de incorporação. Porque já me deu sinais, já me deu características, sinais físicos, expressões, várias características que acontecem durante o trabalho que a gente consegue identificar se a pessoa é um médium de incorporação ou não durante aquele trabalho. Então, tem muitos casos de pessoas que estão lá comigo há 2, 3 anos, mas ainda não conseguem. Tá tudo certo. Uma hora vai conseguir. Mas e quando você está incorporado, aí, sei lá, pode ser de qualquer entidade, você falou quantas entidades são que você incorpora? Pode ser 8, 10, 12... Tá, então, sei lá, um Exu de Tranca-Rua, por exemplo. Tá, um Exu Tranca-Ruas. Como que funciona essa entidade dentro da sua própria consciência? Porque você tem o Alan que tá aí dentro, o Alan Barbieri tá aí. Aí entra lá o Exu Tranca-Ruas. Aí o guru vai pedir uma informação para você, ó, preciso de uma orientação da minha vida profissional, por exemplo. O Exu vai começar a falar com o guru através do seu corpo. Uhum. Você não entende o que o Exu tá falando? Aquelas palavras vão fazer sentido só pro consulente, no caso? Na maior parte das vezes é exatamente assim. Então, as palavras vão sair, a comunicação vai acontecer, né? Porque os pensamentos, eles vão simultaneamente se misturando. Você vai perceber, quando você incorpora, você percebe que os seus pensamentos começam a se misturar com outros pensamentos que não são seus. Existe uma outra consciência que se aproxima de você. É como se eu e você se juntassem agora e os nossos pensamentos formassem um terceiro cérebro. Então, uma mescla do que eu sou, do que eu penso e acredito com daquele espírito. E aí, esse espírito vai automaticamente transmitindo, falando. Ele tem um raciocínio imediato daquilo que é perguntado para ele tem uma resposta imediata para aquilo que ele está falando. Isso não passa no meu racional. Não é uma coisa controlável necessariamente. O médico, quando já tem uma experiência, ele não está manipulando aquilo. A não ser que ele tenha má intenção. Existe o que chamamos de mistificação. O médium que se passa por um de incorporação. Ele finge que está incorporado para manipular alguém, ou se beneficiar de alguma coisa. Tipo o João de Deus, por exemplo. Então, João de Deus era um extraordinário médium, mas que também manipulava muita coisa para se beneficiar. Para ele mesmo. Para ele mesmo, pensando nele. Uma cena ali só para filho, não sei o quê. Ele conduzia o negócio. Ele conduzia. Existem muitos pais de santo desse jeito. Existem muitos pastores também, muitos padres, né? Enfim. Mas é exatamente isso. Então, a incorporação ela acontece com essa aproximação do espírito, a nossa mente é tomada, pensamentos começam a borbulhar na sua cabeça e você percebe que você já não tem mais tanto controle, nem sobre o seu corpo e nem sobre a sua fala. Você talvez esteja vendo e ouvindo tudo, como que quem assiste um fenômeno. Como se assistisse de fora, mas você não tem total controle sobre tudo aquilo que está acontecendo. Já aconteceu da pessoa perguntar de novo para você, você não está incorporado, você nem sabe o que falou. Absolutamente. Falar, mas me lembra essa parte aqui, aí você não vai lembrar. Totalmente, eu falo, tem que falar com a entidade de novo. Eita. Eu não tenho a mínima noção. Porque, até por uma questão de ética, se por um acaso o guia permite que eu ouça uma conversa sua e dele, eu tenho que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não tem que olhar depois pra sua cara e falar, porra, que situação difícil você tá passando, hein, cara. Né, eu chegar em você e falar o que você falou pro meu guia. Né, então, se o médium tem essa característica de lembrar do que acontece durante a sua manifestação, ele precisa esquecer, ele precisa... Então, se a pessoa me pergunta, mesmo que eu lembre, mesmo que tenha uma memória de alguma coisa, eu falo, não tenho a mínima noção. Exatamente porque eu não misturo as coisas. É entidade, eu sou eu. Cada um com o seu. Totalmente, exatamente. Então tá passando direto, assim. Passa direto. Passa por você, mas tá indo embora. Passa direto, exatamente. E como é? Tem coisas que você não espera também. Tem coisas que você não espera. A pessoa fala coisas que não foram... adivinha situações. Fala de fulano, por exemplo. Uma pessoa que tá passando por tem uma pessoa ameaçando ela de vida. Aí a pessoa não falou isso no meio da consulta, mas o guia fala, filha, mas você tem uma pessoa que tá te ameaçando de
de morte, né? Então, o guia adivinha muita coisa, o guia traz muita coisa à tona, o guia fala muita coisa que as pessoas às vezes não abriram, mas o guia também entra mais naquilo que as pessoas permitem que ele entre. Então, se o consulente chegar de frente com o guia e falar: pai, eu tô aqui, mas eu não sei o que eu preciso, o guia não tem o que dizer para essa pessoa muitas vezes. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. É clichê isso, mas é óbvio. Né? Então, para onde você quer ir? O que você quer? Onde eu posso te ajudar? Então, é comum um guia de frente com você perguntar: filho, o que você precisa? Qual a sua necessidade? O que te trouxe aqui? E aí esse guia, o momento que você se abrir, esse guia também vai te direcionar até onde você permitir. Se você não falou da sua vida, não é para falar. Entende? Se você não se abriu, então não é para... Exatamente assim. Então a incorporação é um fenômeno muito interessante, porque os médiuns que estão desenvolvendo, eles passam pelos mesmos medos e inseguranças no começo. Essa questão de lembrar, de ter a sensação de estar vendo tudo, parece que é ele que está fazendo aquilo, mas ao mesmo tempo ele sabe que não tem controle. Vem um questionamento: será que sou eu ou será que é o guia que está ali? Eu não sei se eu estou realmente incorporado. Isso é parte do processo. Todos os médiuns passam por isso. Todos os médiuns passam por isso. E no final das contas, quando chega lá no final da linha, você percebe que em nenhum momento era você. Em nenhum momento era você que tinha controle sobre tudo aquilo. Porque você não é louco, né? Você não vai ficar imitando uma criança agora, do nada. Você vai? Não. Você está assistindo Netflix em casa e você vai e vou imitar um herê aqui. Vou imitar uma criança. Vou começar a comer doce falando igual bebê. Não faz sentido nenhum. Tem só se for louco. Aí não faz sentido. O terreiro de Umbanda tem todo um contexto. Né? Então, a manifestação daquele arquétipo, daquele espírito, se no momento que aquele espírito está sendo chamado para isso. Então, o médium é só se entregar.